Olá pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu fiquei um tempo sem fazer uns vídeos para o YouTube, esses vídeos longos que eu valorizo muito, porque é a forma que eu acho melhor para os conteúdos ficar mais explicado. Mas tem um motivo para que eu ficasse fora um tempo. Eu estava fazendo meu livro. E essa história do meu livro, ela é um tanto complicada porque eu nunca pensei em escrever um livro. E eu posso dizer que até eu me julgava incapaz de fazer um livro. Porque realmente eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de conversar, mas eu não gosto muito de escrever. Não vou falar que tenho uma dificuldade de escrever, mas para mim falar é mais fácil. Mas aí, até uma amiga minha falou: por que você não faz um livro? Eu falei: não, melhor não, não gosto. E aí depois foi passando o tempo, foi entrando em mim essa vontade, sabe? Eu acabei fazendo esse livro. Então eu estava esses tempos um pouco habitolado, né, nessa questão, e eu quero mostrar um pouco para vocês referente a isso. Então, quem quer fazer um livro vai poder se beneficiar e vocês vão poder ver um pouquinho, né, se eu posso chamar de minha obra. Então, vamos lá. Deixa eu ir pro computador aqui, que já tá a captura. Deixa eu ir ficar bem pequenininho aqui. Aqui é tudo ao vivo. Então aqui, o que me ajudou na minha caminhada de vida? Eu sempre trabalhei com impresso gráfico. Então, eu sei mexer no Corel. Não sou especialista, mas sei mexer. Eu estava vendo o pessoal para fazer uma diagramação. Isso que está sendo feito aqui, o pessoal cobra em torno de R$ 1.000. Uma amiga minha fez, cobrou R$ 1.000 dela. Aí eu falei, eu sei mexer no Corel. Então eu vou pegando dica aqui, pegando dica ali. É claro que esse livro ele não vai ficar 100% porque é o primeiro. Mas eu peguei ele como base e tenho certeza que o próximo, que eu já tô com o próximo em mente, vai ficar bem melhor. E eu tô com umas ideias aqui que eu acredito que vai dar para ajudar muito todos nós. Deixa eu abrir aqui, é porque como é muito rápido, eu não consigo ver direito. Mas eu acredito que vocês estão vendo a tela do meu computador e estão vendo o Corel. Esse é o Corel 2020. Essa aqui é a capa do meu livro, né? O nome eu coloquei Escutar para Transformar, porque eu já tinha feito um site e coloquei esse nome nesse site. E aí eu vi que seria um bom nome para um livro. Tá? Eu vou ler a sinopse para vocês. Antes disso, ó, o livro eu coloquei o meu Instagram aqui, se vocês quiserem entrar e conferir algumas coisas, me conhecer um pouquinho melhor, eu agradeço, tá bom? Eu vou ler aqui a sinopse, que eu acredito que, eu não sei, vocês vão ficar um pouquinho mais próximo a mim, eu a vocês, e essa conexão humana de vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor, acho que é legal. Então começa assim, sinopse. Ouvir é biológico, escutar é um ato de escolha, presença e generosidade. Eu não vou ficar explicando muitas coisas, mas se você tiver alguma dúvida pode me perguntar, ok? Então, vamos lá. Em um mundo acelerado e ensurdecido pelo ruído da pressa, nos acostumamos a operar no modo automático. Captamos os sons do nosso redor, mas raramente deciframos o real sentido do que nos é dito. Quantas árvores? Aqui eu estou falando uma analogia com árvore, mas quem lê o livro vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso, tá bom? Quantas árvores em nossas relações diárias, familiares, afetivas ou profissionais deixamos cair simplesmente por não darmos atenção ao canto do que impedia para ser compreendido, em escutar para transformar? Ou seja, aqui eu já deixei um atento referente ao nome do livro. Alexandre Tomás sou eu. O leitor desarmar o julgamento, o próprio ego e pausar o machado da rotina para descobrir o verdadeiro poder da empatia. Esse livro que eu fiz é fundamentado na abordagem centrada na pessoa, que é chamado de ACP, de Carl Rogers, que é o psicólogo, né, humanista.
Esta obra equilibra a sensibilidade prática de uma trajetória de 7 anos. 7 anos de atendimento do voluntariado, né? Atendimento voluntário que eu fiz, um voluntariado, numa instituição filantrópica sem fins lucrativos, onde me deu uma bagagem muito grande para eu poder escrever esse livro. Eu fiquei, né, nessa linha de frente com ferramentas psicológicas sólidas. Embora eu não seja psicólogo, não sou formado ainda, mas eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos, onde eu posso conversar com vocês, pelo menos a minha vivência, e eu saí do senso comum e fui para o conhecimento científico, então em questão a isso vocês não precisam ficar preocupados. Longe de fórmulas mágicas ou manuais engessados, esse livro é um porto seguro e um diálogo franco. É um chamado urgente para alinhar nossa engenharia interna, sentir, pensar e agir. E nos tornarmos finalmente uma presença transformadora e um espelho de cura na vida de quem precisa. Então, no livro eu explico muito sobre essas questões e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de mim. Eu só vou ler essa sinopse para não ficar muito grande, mas eu quis mostrar um pouquinho mais referente à capa que eu fiz. Então, eu fiz a diagramação da capa, a orelha ficou muito grande, mas a gráfica onde eu mandei rodar, então o livro físico vai estar disponível já para venda. Eu vou fazer uma pré-venda, provavelmente daqui uns 10 dias, mas aí a gente vai se falando em decorrer a isso. Então, aqui foi a capa, tá bom? Aqui eu coloquei alguns dizeres e eu gostei muito dessa capa. Gostei mesmo. O pessoal cobra R$500 para fazer uma capa. Eu não tô tirando o mérito de quem cobra para fazer a capa. Eu quero dizer que eu consegui fazer e os próximos vão ser melhores, né? Porque eu vou fazer outros. E aqui está alguma questão, né? O Escutar para Transformar. Alexandre Tomás. O meu livro vai ter tamanho de 14 por 21. Como eu sou autor independente, é o que vai estar no livro. Essas 25 tiragens que eu fiz físico não vai ter o ISBN, não vai ter o código de barra e não vai estar catalogado. Ou seja, eu tenho que fazer essas taxas são do governo e tem algo catalográfico que precisa estar registrado. Isso eu não fiz, mas vou fazer com o decorrer do tempo. Né? Ó, aqui, a Autor Independente, 2026, primeira edição, primeiro livro. Aqui eu coloquei algumas informações de direitos autorais e aqui eu já deixei que o registro está em processo, tá? A capa, diagramação e edição foi eu mesmo que fiz. É lógico que hoje em dia o GPT ajuda bastante, mas nós não dá para utilizar ele como se fosse a nossa mente escrevendo. Nós temos que utilizar ele, é igual como eu estou utilizando o Corel para fazer as informações, escrever, colocar capa, tudo. O GPT eu acredito que deve ser usado dessa maneira. Então, eu escrevi o livro 100%, e como erro gramatical, algumas questões aí, até mesmo de correção, eu corrigi ele umas 3 vezes, li, corrigi, e isso sim, o GPT me ajudou, né, para arrumar as questões que está errado, em questão de português mesmo. Aqui é a dedicatória. Eu vou deixar para vocês lerem a dedicatória quando vocês comprarem. E o sumário. O que vai ter nesse livro? Esse livro eu vou conversar sobre capítulo 1, a essência da escutativa. Muitas pessoas não têm ideia do que seja escutativa, então eu vou falar sobre isso. O escolhido pelo encontro, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, de como eu conheci o humanismo, o meu começo do voluntariado, um sonho que eu tive, né, que vai ser muito legal. Nossa, esse sonho foi fenomenal. Eu vejo que na faculdade tem uma amiga minha e até outras pessoas que eu conversei falou que chega no último ano, no 4º ano da faculdade, não tem a ideia do que quer ser ainda. Em nome de Jesus, eu creio muito porque nessa história que eu vou contar, eu vou mostrar como que quando eu tinha 16, 17 anos, eu meio que já fui escolhido pela teoria humanista. E daí em diante, dos 20 até os dias de hoje, eu venho estudando cada vez mais para trazer esse conteúdo para vocês.
Então, o escolhido pelo encontro, a força do encontro e as barreiras do ego. A gente vai conversar um pouquinho. 4, o impulso da vida e a força da tendência atualizante, que é a base do humanismo. Essa explicação é fenomenal. Vocês precisam ver. Capítulo 5, dividir em parte 1 e 2. A parte 1 é o espelho da alma, a não diretividade como o caminho para a autorealização. O espelho da alma, eu acho muito interessante essa palavra, porque ao ponto de você ver esses conhecimentos que eu tenho, se você for conversar comigo, eu vou deixar que realmente eu seja esse espelho, você vai me enxergar dessa maneira, e tudo aquilo que você me trazer, de uma forma estruturada, eu vou devolver para você, para a gente pensar junto a respeito daquilo, para que aumente a probabilidade desse ajuste emocional. Então, essa parte está fenomenal. Parte 2, a humanidade do cuidador e a prática da escuta. Do cuidador, porque a pessoa que cuida precisa também ser cuidada. A pessoa que cuida precisa também fazer terapia, passar por um psicólogo, para não segurar aquela carga emocional forte para ela e depois não ficar muito pesado. Então, aqui eu converso algumas técnicas e algumas formas de fazer isso. Capítulo 6, o peso da linha de frente e a vastidão das psicologias. Isso é muito fenomenal, porque quando a gente entra na psicologia, antes de entrar na psicologia, quando a gente não conhece a faculdade em si, a gente acha que existe uma psicologia. E não é dessa forma que existe. Então aqui vocês vão saber um pouquinho melhor referente a isso. Linha de frente, né? Porque eu atendi, fiz vários, acho que mais de 1000 atendimentos. Eu coloquei bem conservador, mas mais de 1000 atendimentos, onde vocês vão poder ter aí um pouquinho de sensatez e sensibilidade em questão daquilo que eu estou passando por vocês e do meu conhecimento. Capítulo 7, o caso da adolescência e a subjetividade do sentir. Aqui eu conto alguns casos que eu atendi, sempre no anonimato, sempre respeitando a pessoa que conversou comigo, então é totalmente sigiloso as informações. A subjetividade, porque a nossa subjetividade cada um de nós temos a nossa. O limbo da adolescência e a frescura. Então esse capítulo ficou muito bom também. As metáforas da natureza e os extremos da mente. Aqui algumas histórias eu contei. Eu achei necessário conversar um pouco sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, porque ali entra alguns conceitos da onde a gente está e aonde a gente precisa, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa alcançar para ir para o próximo passo. Então aqui eu vou conversar sobre um pouquinho sobre isso, né? E as considerações finais, como eu falei, pirâmide das necessidades, eu já vou para a pirâmide de Maslow, e eu falo algumas leituras recomendadas e a bibliografia da onde eu tirei todas as minhas leituras para esse livro. É claro que tem muita coisa a ser levada em consideração. Aqui tem a nota do leitor, né? Que eu deixei lá antes de começar o livro, e vocês vão poder se deliciar aí com esse livro que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. É bem rápido, é uma linguagem bem simples para que todos possam entender aquilo que eu quero dizer. A psicologia em si, ela tem uns jargões muito, muito complexos, mas aqui eu deixei bem mastigadinho. E aqui, se vocês estão, o que é isso que está na linha toda? Então isso aqui eu já estou mostrando para vocês a minha página do Corel, onde eu fiz a diagramação, fiz o miolo do livro. Aqui são, né, as divisórias, a numeração. Então vocês estão vendo de sobremão isso que eu fiz. Deu um trabalho gigantesco, porque eu não sou profissional na área, mas aqui foi algo que eu pudesse fazer esse livro para vocês. Então, essa é a minha apresentação do livro. Vamos conversar mais. Tendo dúvida, pode dizer. Logo mais eu trago a data em que eu vou fazer esse lançamento. Não vou fazer o lançamento convencional, como outras pessoas fazem, mas não sei. Estou pensando aqui a melhor forma de poder divulgar, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até a próxima.